Eu quero convidar aqui para nos ajudar, para pregar para nós, o Padre Hércules Daniel. Seja muito bem-vindo, Padre, sua bênção. Que o Espírito Santo de Deus neste momento esteja com o Senhor e esteja com todos nós. Que este inflamar do Espírito Santo esteja no coração do Senhor neste momento. Eu te convido mais uma vez a estender as suas mãos sobre a vida do Padre Hércules Daniel, pedindo este Espírito Santo, pedindo esta presença, pedindo este inflamar do Espírito Santo sobre a vida dele, sobre o ministério sacerdotal dele, para que a vida dele seja inflamada, seja inundada por este Espírito Santo, que este fogo abrasador também seja fogo em nós, fogo na vida dele. Espírito Santo de Deus, inflama os nossos corações, inflama a vida do Padre Daniel, para que o Senhor seja em nós, para que a tua palavra seja viva em nós, para que a tua palavra inflame os nossos corações um desejo novo através desta pregação. Te pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, a quem nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria de pedir um cântico, posso? Eu tenho a certeza que vocês sabem. A nós descei, divina luz. Amém? Você que está em casa, acompanhe, cante conosco. Isso, cante com o coração, cante agora. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. É uma alegria muito grande estar novamente aqui no programa Louvemos ao Senhor, da TV Século 21. Eu estava dizendo na minha paróquia lá em São Paulo que a TV Século 21 é pioneira, não é? Eu me lembro ainda quando era seminarista da filosofia e quando o Padre Eduardo teve a inspiração de ter uma rede chamada Vida, que depois nasceu a Rede Vida. Me lembro do Padre Eduardo, muitas vezes, acompanhando quando era seminarista ainda da filosofia e teologia, ensinando o Padre Jonas, era muito interessante, ensinando o Padre Jonas, né, a se colocar diante da câmera, colocar os óculos, tirar os óculos, e isso eu não esqueço, não é? Padre Eduardo é um grande guerreiro, e um homem que ele tem a TV em suas mãos, mas a alegria dele é ver outros prosperarem. Então, louvo e agradeço a Deus por estar aqui na Associação do Senhor Jesus, no programa Louvemos o Senhor. Quero também agradecer a irmã Luísa, a grande guerreira também, né, irmã Luísa? Quando eu era seminarista, dei um pouco de trabalho para ela. Mas, então, agradeço a irmã Luísa, quantas vezes visitando, ainda quando nem era aqui ainda, não é? Era numa casa, a gente ia visitar, que eu conheço há muitos anos, essa irmã, uma grande guerreira, uma grande intercessora.
Fiquei feliz de ouvir aqui a palestra do Betinho, não é? Que bom, que mensagem mais linda a respeito da unidade. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar a respeito da adoração. Os verdadeiros adoradores. Nós temos que entender o que é adoração, não é? O que é adoração? Adoração é quando o homem, a mulher, quando o ser humano, ele entrega-se totalmente àquilo que ele acredita. Porque tem adoração também aos falsos deuses. E já desde o início, lá da Bíblia, fala o que? Dos verdadeiros adoradores e dos falsos adoradores. Ou melhor, daqueles que adoram ídolos, daqueles que não identificam o Deus verdadeiro. Não identificam os Deus verdadeiro. Então, adoram o quê? As imagens de homens, que ainda, entre aspas, corruptos, adoram a natureza, ao invés de adorar o Criador. Em vez de adorar o Criador, adora a natureza. Então vejam só que aqui, no capítulo 4 de São João, é muito interessante. Quando Jesus está no poço de Jacó, e encontra com aquela samaritana. Jesus passa pelo poço e encontra com aquela samaritana. E Jesus provoca um diálogo com aquela samaritana. E Jesus começa a conversar com ela. E Jesus percebe que dentro daquela mulher poderá haver uma grande transformação, uma mudança radical de vida, porque aquela mulher está em pecado. Tanto é que Jesus pede para chamar o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. De fato não tem. Teve 5 e esse que está agora também não é o seu. Enfim, aquela mulher vai buscar a água do poço de Jacó, porque o poço de Jacó sustentava toda aquela região. Então todos iam no poço de Jacó para buscar aquela água, e ela com aquele cântaro nas mãos, e Jesus diz que tinha uma água para ela, e que ela nunca mais iria ter sede. Eu tenho uma água para você que você nunca mais vai ter sede. Acho que aquela mulher deu um parafuso, né? Acho que aquela mulher pensou assim: meu Deus, quem é este homem que vai dar uma água para mim e eu nunca mais vou ter sede? Ué, que é isso? Eu acho que qualquer um de nós ficaríamos assim, diante de uma situação: vou dar uma água para você que você nunca mais vai ter sede. Mas que água é essa? Porém, Jesus estava reservando para ela o quê? A água da vida, a água da transformação de vida. E aquela mulher, então, no diálogo com Jesus, quando chegou no versículo 22 seguintes, Jesus disse para aquela mulher o que nos chama muito a atenção aqui na nossa colocação: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito,
e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Amados irmãos e irmãs, são esses adoradores que o Pai deseja, sempre desejou desde a sua eternidade. Jesus, quando conversa com aquela mulher, ele expressa o desejo do Pai, e ele faz uma grande revelação, que a partir daquele momento, nasce um povo adorador, para adorar em espírito e verdade, e agora, com a nova visão messiânica, agora com a chegada dele, de Jesus, que é o Deus, que é o Rei dos Reis. Então, adoração, eu posso adorar em qualquer lugar. Você, padre, aonde que eu devo adorar? Um dia, ministrando esta colocação, uma pessoa disse assim para mim, olha que interessante: nossa, padre, eu sempre adorei diante do Santíssimo Sacramento, eu posso adorar em qualquer lugar? Sim, você pode adorar em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, na sua casa, aí no cantinho da sua casa, sabe aquele sofazinho que você tem aí na sua casa? Sentadinho aí com o olho fechado, você pode adorar. Você pode parar o carro, como eu já fiz muitas vezes, numa estrada, você está viajando, fechar o olho e adorar o Pai em espírito e verdade. Nós temos acesso diretamente ao Pai. Jesus, no Gólgota do Calvário, quando diz que ele deu o último suspiro, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo. Lembra da Sexta-feira Santa? Que a gente... O véu do templo se rasgou de cima e embaixo. E agora nós não precisamos mais de um sacerdote por nós, mas agora nós temos acesso diretamente ao Pai, acesso diretamente a Deus. Então eu posso adorar, sim, adorar em espírito e verdade em qualquer lugar. Agora, se alguém perguntar para mim, padre, qual é a adoração mais perfeita? Diante do Santíssimo Sacramento. Diante do Santíssimo Sacramento é a adoração mais perfeita que existe. Por quê? Porque nós estamos diante de Jesus sacramentado. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos diante do autor da nossa fé. Então, a adoração mais perfeita é diante do Santíssimo Sacramento do altar. Mas não exclui que eu possa adorar em todo instante. A adoração, ela nasce de um coração humilde. Se você procurar no dicionário teológico, pega lá no dicionário teológico, o que é humildade? Humildade é quando o homem reconhece aquilo que ele é. Quem eu sou diante do Criador? Nada. Mas nada não no sentido pejorativo, que não preste, não. O homem reconhece a sua pequenez. Então, o que é humildade? Humildade é quando o homem reconhece que não é nada. Reconhece aquilo que ele é. E quando nós reconhecemos aquilo que nós somos, o nada, o que acontece? O tudo
passa a morar em nós, que é Deus. Quanto mais eu entro no caminho da humildade, mas eu vou sendo adorador. Então, para ser um adorador, é preciso a humildade, a pequenez. E o apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 5 de Gálatas, que a humildade é o quê? Um fruto do Espírito Santo. Lindo, né, amados? A humildade é um fruto do Espírito Santo. Então nós temos que pedir humildade, é o primeiro passo para ser um adorador. Nós somos muito rebeldes. Eu sou, você é, nós somos, vós sois, eles são. Nós somos rebeldes. Diga a verdade que bem na nossa intimidade. De vez em quando você não se sente um pouco rebelde? Você sente. Nós somos rebeldes. Nós temos a sementinha da rebeldia, da desobediência dentro de nós. Então nós temos que pedir sempre ao Senhor a humildade. A humildade. Eu digo sempre na minha comunidade, que quando a gente pede humildade, e quando a gente, Senhor me dê humildade, Senhor me dê humildade, Senhor me dê humildade, se prepara para a aprovação. Por quê? Porque só se prova se temos ou não temos humildade na hora da aprovação. Não é? Como está lá em Eclesiástico capítulo 2. Não é? Nós somos provados como ouro ao fogo. E é assim que o Senhor nos prova. Depois nós vamos voltar a falar novamente sobre isso. Então vejam só que pedir a humildade, pedir a pequenez, para que o coração se delate à adoração. A adoração verdadeira. Porque muitas vezes o nosso coração está dividido. Existem muitas idolatrias dentro de nós, no ter, no prazer e no ser. Existem N idolatrias dentro de nós. Vou dar um exemplo, não são todas, é claro, mas muitas mulheres fazem dos seus maridos uma idolatria. Do filho, da casa, do carro. Isso passa, coloca-se no lugar de Deus. Coloca-se no lugar de Deus. O verdadeiro adorador é aquele homem, aquela mulher totalmente despojado. Totalmente despojado de si mesmo. Aí nasce o verdadeiro adorador. Amados irmãos e irmãs, a adoração nos leva a voar alto, alto e enxergar longe. O adorador, ele voa como uma águia. Vocês já viram falar na águia, né? A águia, ela voa alto. E porque a águia, ela voa alto, ela enxerga longe. Ela voa alto e ela enxerga longe. Então, o adorador, aquele que para adorar, aquele que se despoja totalmente no coração do Senhor, aquele que deixa o Senhor entrar na sua vida de uma maneira muito especial, ele começa a enxergar longe. Ele não tropeça em pequenas coisas da vida, ele não tropeça em pequenas quedas da vida, não, porque ele enxerga alto, ele enxerga longe.
E é assim que o Senhor quer que nós vivamos, como águias, não como pardais. Você sabe o que é o pardal? Pelo menos aqui em São Paulo, né? Não sei aí nos outros lugares do Brasil, mas em São Paulo o pardal é um passarinho que voa de uma casa na outra casa, só faz sujeira e às vezes faz na cabeça da gente. E tem muita gente, tem muitos católicos que ainda está com o coração dividido e não é um verdadeiro adorador. E é esse pardal que está voando do bico de uma casa na outra casa. E o Senhor quer que você voe longe. Voe longe, 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 longe. Nós somos corpo, alma e espírito. Não quero dividir aqui em pedaços, só para vocês entenderem. Aqui é o meu psique, o meu psíquico. Isso aqui é meu corpo. Aquilo que está em mim é muito maior do que o meu psíquico e é muito maior do que o meu físico. O Senhor chama homens e mulheres para viver uma vida profundamente espiritual. Para viver uma vida profundamente espiritual. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, que lindo. Só entende as coisas do Espírito o homem espiritual. O homem carnal não entende as coisas do Espírito. Só vai entender as coisas do Espírito o homem espiritual. Amados irmãos e irmãs, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Nós vivemos numa sociedade totalmente corrompida. Vivemos numa sociedade complexa. Vivemos numa sociedade com medo, com tantas inseguranças. E o Senhor precisa e necessita, nos dias de hoje, adoradores que o adorem em espírito e verdade. Existem várias maneiras de adorar. Eu posso adorar clamando, ou diante do Santíssimo Sacramento, ou também, como eu já fiz muitas vezes, ai que gostoso, que lembranças gostosas, né? Quando a gente subia a montanha para orar. Vocês acreditam que, quantas vezes eu subi com a juventude, aquelas montanhas para o lado do Vale Paraíba, que são altas, sobe 3 horas, 4 horas, e lá no bico da montanha a gente começa a adorar, orar, clamar, adorar o Senhor, adorar e clamar, e adorar e clamar, e adorar e clamar. Tem coisas que acontecem que nem dá para partilhar aqui por televisão, tantas coisas sobrenaturais que acontecem lá. Só uma coisa eu vou dizer a vocês que aconteceu, que eu fiquei muito impressionado, que nós estávamos numa mata fechada, era por volta de meia-noite e meia, por aí, tudo escuro. De repente todos nós líamos como se tivesse uma luz acesa em nosso meio. E quando paramos a meditação, e quando terminou a meditação, que nós resolvemos ir embora, alguém apagou a luz. E nós falamos, Senhor, mas o que aconteceu? Não estava tudo tão claro? E a gente não conseguia ler? Aqui todo mundo lendo a palavra, todo mundo lia a palavra. Porém, quando terminamos a oração, tudo escureceu. Significa que a luz de Deus estava nos iluminando. Amém? A luz de Deus estava iluminando. Então muitas graças acontecem, e eu vivi
grandes momentos de orar na montanha, de clamar na montanha, de buscar o Senhor. Porém, descobri na minha vida uma outra grande graça que está na tradição bíblica, está na tradição da igreja, que é o silêncio e é o recolhimento. O silêncio e o recolhimento. O homem adorador, a mulher adoradora pode clamar sim, pode buscar sim, orar em línguas, glória, aleluia, ojalá, mas o silêncio, a interiorização, Deus falando no íntimo da minha alma, aí que nasce o carisma da nossa comunidade Adoração e Missão, que Deus me chamou para ser fundador. Deus me chamou para fundar uma comunidade. Me senti tão pequeno. E quando Deus me chamou, Deus pediu uma comunidade de adoradores. Então nós temos por regra, adorar todo dia, no mínimo 40 minutos. Olhar para o Senhor. Somente olhar. Namorar Jesus todos os dias. Que lindo, né? Poder ter na minha casa, que grande privilégio que Deus me deu, de ter o Santíssimo Sacramento todos os dias na minha casa, para eu olhar para Ele olhar para mim, e eu poder contemplar o grande amor da minha vida, amém? O grande amor da minha vida, Jesus, o homem que me encantou. Deixei tudo para seguir Jesus. Deixei tudo para seguir Jesus. Então eu tenho um grande privilégio de ter na minha casa o Santíssimo Sacramento, de ter na minha casa essa luz que sai da capela da minha casa e ilumina toda a minha casa. E nós colocamos como regra da nossa comunidade, que adoração não é somente um momento, mas adoração é um estado de vida. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Adoração não é somente um momento, mas adoração é um estado de vida. Eu vivo a adoração 24 horas. O meu coração está ligado, adorando o Senhor, contemplando o Senhor 24 horas. 24 horas. Eu estou dormindo, aleluia, glória a Deus. Ah, amados, meu coração pega fogo. Oh, glória a Deus. Oh, candalabaias. Oh, Deus maravilhoso. Oh, glandarabas, aleluia. Ah, amados, não tem como ser diferente quando o coração da gente pegar fogo. Eu estou dormindo, eu estou adorando, o meu espírito está adorando. Nós adoramos em espírito e verdade, amém? Vocês que estão aqui participando hoje, alguns, né? Amém? Adoramos em espírito e verdade. Eu estou dormindo, eu estou adorando. Eu acordo, eu estou adorando. Eu estou no meu emprego, no meu trabalho, eu estou adorando. Você está com a sua esposa, você está adorando. Me vem uma passagem na minha mente agora, do apóstolo Paulo: vós sois o templo aonde habita Deus. Vós sois o templo aonde habita Deus. Imagine que você é um templo. Eu aqui sou o templo aonde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Habita em mim um Pai, o Filho e o Espírito Santo está em mim. No dia que você foi batizado, e eu fui batizado, alguém derramou aquela água na nossa cabeça, água benta.
E disse: eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, amado, você ficou repleto do Espírito Santo. Na presença do Pai, Filho, Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos templo, nós somos casa, moradia do Espírito Santo. Já pensou que tamanha graça? Então, se eu sou casa, se eu sou moradia do Espírito Santo, eu posso adorar em minha casa, amém? Amém? Olha que palavra linda, reveladora para nós, nesta manhã. Eu sou casa, Senhor, o Senhor mora em mim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então eu posso adorar quem está dentro de mim. Então eu vou me prostrar na minha casa, eu vou me prostrar lá naquele cantinho da minha casa, e eu vou adorar em espírito e verdade, amém? E eu vou adorar em espírito e verdade. Até eu digo às pessoas: crie na sua casa um lugar aonde você possa se encontrar com o Senhor. Eu fui visitar uma casa, e chegando naquela casa, a mulher disse: venha tomar um cafezinho. Quando entrei na cozinha, tinha uma vela desse tamanho, dessa grossura, acesa. E eu fiquei impressionado, né? Infelizmente, a gente julga as pessoas. E aí eu fiquei impressionado. E eu disse a ela, incomodado: o que significa, na ponta da sua pia, essa vela desse tamanho acesa? E ela olhou bem para os meus olhos e disse: Padre Hércules, essa vela fica acesa 24 horas, para eu lembrar que Deus está presente na minha casa. Amém? Que lindo, né? Para eu lembrar que Deus está presente na minha casa, na minha vida. A Igreja Católica, ela tem muitos símbolos, ela é rica de símbolos. Tem muitos símbolos na Igreja Católica. Então vejam só, que criar algum símbolo na sua casa, isso você que está aí na sua casa, talvez eu estou dando uma pista para você agora. Crie na sua casa o lugar da minha adoração, o lugar do meu encontro, com uma vela, um crucifixo, um vasinho de flor, coisa simples. Deus se revela em coisas simples e pequenas. Coloque ali uma vela, um vasinho de flor, uma Bíblia aberta, porque toda vez que você vê aquela vela acesa, né? Toda vez que você vê aquele vasinho de flor, se possível flor natural, para você trocar sempre, para você lembrar que sempre você tem que estar adorando. É gostoso isso, né? Sempre eu preciso adorar. A flor murcha. A flor não murcha? Sim ou não? É. Eu também murcho se não adorar. Se não buscar o Senhor, se não estiver na presença do Senhor, eu vou murchando. Então o importante é ter aquele lugarzinho aonde eu vou encontrar com o Senhor, aonde eu vou falar com Deus. Este é o lugar aonde eu vou falar com Deus. Deus me deu um privilégio muito grande. Eu estive no Egito há 3 anos atrás. E claro, quando cheguei no Egito, muito mais do que ver as pirâmides, eu queria passar pelos lugares aonde Moisés passou. E eu fui. Aí nós fomos para o deserto, 8 horas de carro naquele deserto. Paramos no poço de Mara,
enfim, aonde os milagres aconteceram naquele deserto. E aquela noite, a gente dormiu do lado do Monte Sinai, aonde Moisés subiu para ficar a sós com Deus. E aí, eu falei assim, eu posso subir no monte? Padre, vai sair uma caravana meia-noite, mas o senhor não pode. Quem tem pressão alta não pode subir, quem tem lesão no joelho não pode subir, e quem é obeso. A minha barriga não é muito grande. Eu murchei a barriga, e eu falei, eu quero subir. Não pode. Tá bom, então não vou. Amados, eu estava deitado, já dormindo, quando escutei o barulho do ônibus, virei de lado. Uma voz muito forte do meu interior disse, levanta, pega a tua túnica, veste e vai para o monte. Eu levantei naquele momento, coloquei em pé, joguei a minha túnica, coloquei o meu tênis, que eu guardo esse tênis, bate 7 chaves. E aí eu gritei, eu vou. Padre, como é que o senhor vai? Tá, lá em cima é muito frio, porque o deserto é assim, né? De dia é um calor, à noite, e lá em cima é muito frio. E o senhor não vai? Eu vou. Deus está mandando eu ir, eu vou. E fui. Quando cheguei à porta, para entrar no ônibus, aquele frio, tinha um rapaz vendendo uns pullover, não, umas mantas, que é própria lá do Egito. Quanto que é essa manta? É tantos dólares, daqui. Joguei aquela manta para cima, pus o gorro, amarrei, coloquei um turbante na cabeça e subi no monte. Fui subindo. Gente, é uma noite inteira subindo. É uma noite inteira subindo. Vocês imaginam que é andar uma noite inteira? Aquele monte de camelo atrás de você, né? Muita gente não consegue subir. Professor da educação física, muita gente não consegue subir. Quando eu parei, depois de umas 4 horas, 5 horas andando, eu vi um monte de pedra subindo de vista. Aí falou, agora nós vamos começar as pedras. Eu respirei fundo, eu vou desistir. Senhor, eu quero fazer de cada pedra uma oblação a Ti, uma oferta por cada pessoa. E fui orando, veio uma força sobrenatural, não é uma força natural, veio uma força sobrenatural, me pegou, e eu fui subindo, como se uma mão tivesse me levando. Quando eu abri os olhos, eu estava no pico do Monte Sinai. Amém? É uma graça extraordinária. Aonde que Moisés foi para adorar? Longe do povo, e bem longe. Quem ia passar uma noite, ainda mais naquela época, escalando pedra, ele queria ficar a sós com o Deus Todo-Poderoso, adorando. No mundo em que nós vivemos, nesse mundo com tantas ideologias, neste mundo tão conturbado, amados, é hora de buscar o Senhor em adoração, é hora de abrir o coração ao Senhor, e dizer ao Senhor, Senhor, eu me entrego totalmente a Ti, reservar um tempo para ficar com o Senhor. Eu vou te questionar agora, posso? Posso te questionar, sim ou não? Quanto tempo você tira por dia para adorar a Deus? Eu já disse, se você ficar na presença do Santíssimo, glória a Deus, melhor. Eu tenho esse privilégio. Mas se você não tem esse privilégio, faça o seu cantinho para adorar. Suba o monte. Hoje o monte é o seu coração, hoje o monte é a sua vida. Amém? É o seu coração, só suba esse monte para ficar a sós com o Senhor. E foi lá que Moisés fez a experiência profunda. E Moisés recebe então o quê? Moisés recebe a sua grande missão
através do seu estar a sós com Deus. Padre, mas é um corre-corre, padre, e é verdade, é um corre-corre mesmo. É um corre-corre, a vida é um corre-corre. Nós, é conta para pagar, é isso, nossa, é minha sogra, nossa, eu já vou aí, nossa, é a sobrinha, nossa, eu tenho que ficar com a minha netinha hoje, nossa. E aparece 1000 coisas para nos tirar da intimidade com o Senhor. O adorador, ele é místico. E eu falo de mística, não de misticismo. Mística da igreja. O místico, ele intui Deus. O místico consegue enxergar tudo na visão de Deus. O místico, ele vai além, como eu já falei para vocês, além do psique, além do psíquico. O místico, ele atinge um campo espiritual. E ser místico não é somente para os padres. Ser místico não é somente para as religiosas. Ser místico não é somente para o Papa ou para o Bispo. Hoje é para todos, amém? Deus chama um povo adorador, um povo místico. Eu gostaria de contar um fato para vocês. Eu sou da cidade de Taubaté. Como que aconteceu a adoração na minha vida? Lá em Taubaté, existem as irmãs sacramentinas. Elas adoram 24 horas de ano santíssimo, 24 horas de ano santíssimo, 24 horas. Tinha um senhor perto da minha casa, que se chamava Seu Miguelzinho, e ele era um dos apóstolos chamados na época, né, que levava as carteirinhas dos adoradores nas casas. Então eu pegava aquela carteirinha do adorador e levava numa casa, levava numa outra casa, chamando as pessoas para ficar 1 hora com Jesus no mês. 1 hora com Jesus no mês. Eu tinha 12 para 13 anos. E eu parei, Seu Miguelzinho, eu falei, eu posso? Eu parei, o Seu Miguelzinho, e eu falei assim, eu posso ser adorador? Aí o Seu Miguelzinho falou assim para mim, mas você ainda é uma criança? Você tem 12, 13 anos? Como que você... Isso é só para adulto. Por favor, Seu Miguel, deixa eu ser adorador. Aí ele olhou para mim e riu, falou, tá bom. Falou com a minha mãe, posso fazer a carteirinha dele? Fez a minha carteirinha de adorador. Todos os meses eu ia na Sacramentina, lá da cidade de Taubaté. Você que é aí da cidade de Taubaté sabe a riqueza que tem nessa cidade, o tesouro que tem nessa cidade, que são as irmãs sacramentinas, que adoram 24 horas. E ali começou então a minha vida de adorador. Já pensou uma criança? Eu senti um chamado, e eu ficava lá 1 hora olhando o Santíssimo. 1 hora olhando. E todo mês era a minha alegria de levar a carteirinha para o Seu Miguel devolver para mim, para eu fazer a minha 1 hora de adoração. Amados, se não fosse a adoração na minha vida, se não fosse a adoração na história de minha vida, eu não tinha perseverado no meu sacerdócio. Eu não tenho condições de falar aqui por causa do tempo, e também não está dentro do tema, o que eu sofri para ser padre. O que eu sofri por ser da renovação carismática católica, de ter vestido esta camisa. Eu tive que suar camisa muitas vezes, tive que chorar muitas vezes. Então tinha a oração do seminário, que eram as laudes, que eram as completas, as vésperas, porém, o meu coração pedia mais, o meu coração pedia mais, o meu coração pedia mais, o meu coração pedia mais.
Aí eu ficava 2, 3, 4 horas diante do Santíssimo Sacramento. Uma vez aconteceu uma loucura, sabe? Vou contar para vocês. Aconteceu uma coisa muito interessante. Tem um japonesinho lá no seminário, chamava Yoshifumi. Acho que eu traduzi bem o Yoshifumi Shinose. E estava um outro chamado Max Mino. E eu falei, vamos adorar? E nós entramos para adorar às 22 horas. Nós começamos a rezar o Pai Nosso. Quando a gente abriu os olhos, era 5 horas da manhã. E aí era um fogo no nosso coração. Era uma graça que nos envolvia tanto, que eu tive uma ideia. Mas graças a Deus que Deus deu o discernimento após a ideia. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu vou gritar no seminário todinho. Era 56 seminaristas. Eu grito que Jesus está vivo e ressuscitado. Mas era um fogo que queimava. Era o céu presente naquele momento, uma certeza do céu. Eu falei, eu grito bem forte, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E você, falei para o japonesinho, vai bater no sino, blá, 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 blá. Aí eu fechei o olho e falei, não, segundo o meu discernimento nós estamos errados. Senão, no dia seguinte os 3 estavam com a mala nas costas. Acordar todo mundo, o seminário todinho, porque Jesus estava vivo. Claro que se todos os seminaristas estavam lá, o reitor, é porque acredita em Jesus vivo, mas é que nós tínhamos acabado de fazer uma experiência extraordinária diante da adoração. Amém? Amados, quando olhamos para o Senhor sacramentado, e eu percebo que Ele olha para mim, eu olho para Ele, o meu coração enche-se de alegria, porque quando eu olho para Jesus, eu olho para o céu, eu olho para a eternidade, eu olho para os anjos, eu entro na dimensão de todos os santos e santas da igreja, que estão no céu. Então nós não podemos perder este momento. E eu até digo que a pessoa que comunga, quando você está na fila da comunhão, você está na fila do céu. Porque Jesus diz, quem comunga a minha carne e meu sangue tem a vida eterna. Quem comunga a minha carne e meu sangue tem a vida eterna. Então, olhando para Jesus, olhando para a eternidade, daqui a pouco nós vamos pôr o Santíssimo Sacramento. Vocês que estão aqui presentes, poucos por causa da situação, mas você aí da sua casa, não perca um segundo desta adoração. Na hora que você, oh glória a Deus, bendito seja teu nome, Senhor, que eu sinto fogo na minha alma, glória a Deus. Na hora que você vê Jesus vivo na Eucaristia, mesmo na tela da televisão, fale com Ele, fale de que você precisa, faça como aquele ceguinho que está à beirada do caminho, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, Jesus, filho de Davi, por favor, me enxerga. E Jesus para a multidão, e tentam calar a voz dele, e ele, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, Jesus, o que você quer? Ele queria enxergar, e ele recebeu a graça, que você, amado irmão, amado irmão e irmã, que está na sua casa agora, ouvindo esta colocação, a hora que você vê Jesus aqui, que vai estar aí, na sua tela, se prostre. Até eu digo mais, se você está na sua casa, coloca um tapete no chão, um travesseirinho, deita no chão, prostre diante do Senhor, clame o Senhor,
Clame esta força sobrenatural em sua vida. Ele pode te curar hoje. Já vi muita gente receber curas profundas pela adoração. Curas da mente. Quantos que eu vi sair da depressão, síndrome do pânico. Quantos que foram curados espiritualmente na adoração. Hoje, não perca seu tempo. O tempo inteiro da adoração, se volte para o Senhor. Que Ele tem algo lindo hoje reservado para você. E são esses adoradores que o Pai procura, que adorem em espírito e verdade. Você que está na sua casa, feche os seus olhos agora. Você que estão aqui também, coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor meu Deus, eu faço parte desse grande exército de adoradores. E eu quero que esta tua palavra se cumpra em minha vida, de ser de fato um adorador, e identificar o Deus verdadeiro da minha vida. Senhor, não quero cair na tentação do mundo de adorar falsos ídolos. Eu abro meu coração para te adorar em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, nós te adoramos. te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar.
o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Muito obrigada, Padre Daniel, Padre Hércules Daniel. Nós voltamos já. Vá preparando o seu coração para a nossa adoração. Nós teremos o nosso intervalo agora e logo voltamos com a nossa adoração. Para te adorar. Pra te adorar.